De montar o palco aqui embaixo para deixar o palco pessoal do teatro, né? E o tema da nossa mensagem é a mesa, da nossa série de mensagens que a gente está encerrando hoje. Vou ser bem breve aqui com vocês. E acho que é profético eu estar pregando aqui de baixo, né? Hoje não foi nada combinado assim, pensado antes, mas enquanto eu estou aqui, né? A gente vê que Jesus, que é Rei, Jesus que é Deus, Ele desceu até nós. Não existe maior, não existe menor, mas nessa mesa todos nós temos um lugar. E se você está aqui hoje, nessa manhã, é porque você tem um lugar a essa mesa também. Hoje é domingo de ressurreição, é o domingo onde a gente celebra que Jesus ele está vivo. Eu já fui lá, gente, fui lá para Israel, fui lá no túmulo, onde dizem que é o lugar onde Jesus foi colocado quando ele foi morto. E uma coisa eu garanto para vocês, Ele não está lá. Ele não está lá, porque Ele está aqui agora. Ele está aqui, Ele está dentro de cada um de nós aqui. Jesus, Ele ressuscitou para levar os nossos pecados sobre Ele. Jesus, Ele ressuscitou para fazer um caminho para todos nós. Jesus, Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Eu acabei de voltar agora recentemente, né, da lua de mel, e eu sou um cara que eu gosto muito de comida, né, e nada, quando a gente fala sobre mesa, a gente pensa sobre comida. E quando eu estava na minha lua de mel, né, eu pesquisei vários restaurantes, né, eu assisto documentários e vídeos, e eu falei assim, eu quero experimentar as melhores comidas aqui de onde eu estou indo. E aí quando eu fui, a gente foi programar nossa lua de mel, decidimos para onde a gente ia. Aí eu tive que sair ligando com 2, 3 meses de antecedência para conseguir reservar alguns restaurantes, que eu queria uma mesa nesse restaurante. E aí quando a gente chegou lá, eu tive a oportunidade de sentar nessas mesas. E quando eu estava sentado nessa mesa desse restaurante, que era um restaurante tão difícil de conseguir um lugar, como eu me senti feliz de estar naquele lugar, como eu me senti privilegiado de estar naquele lugar. E um documentário que eu estava assistindo, tem um restaurante japonês, gente, que é um dos restaurantes mais famosos do mundo. E esse restaurante, ele é famoso e ele é bem exclusivo, ele só tem 10 lugares. Só tem 10 lugares, então é muito difícil de conseguir um lugar nesse restaurante. É muito difícil você conseguir um lugar à mesa desse restaurante. Você só consegue um lugar se você tiver conexões. Você só vai conseguir um lugar na mesa se você tiver conexões. Você só vai conseguir lugar se alguém te indicar nesse lugar aí. E eu fico pensando, né, quão especial seria para nós a gente receber um convite para poder sentar na mesa desse restaurante japonês, gente. Quão especial seria para você poder sentar nesse exclusivo restaurante japonês, só tem 10 lugares. Mas quando a gente fala sobre mesa hoje, nessa manhã de domingo, nessa manhã de ressurreição, tem uma mesa que é a mesa mais exclusiva de todas. A mesa do nosso Deus, a mesa de Jesus. Só tem um Jesus, só tem um Jesus que morreu e ressuscitou. E hoje nós estamos aqui porque Ele nos faz um convite a essa mesa. Não é uma mesa que você precisa ligar com 6 meses de antecedência, uma mesa que você precisa conhecer alguém para ter acesso. É a mesa do Deus Todo-Poderoso. E essa mesa tem lugar para todos nós. E essa é a mesa que Ele nos convida hoje, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele fala assim em João 14,6: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que você não ama essa convicção, essa clareza que Jesus tem sobre quem Ele era, sobre a identidade dEle? Ele fala, eu não sou somente um caminho, eu sou o caminho. Eu não sou somente uma verdade, eu sou a verdade. Eu não sou somente uma vida, mas eu sou aquele que é a vida. Eu sou aquele que dá a vida. E como nós podemos nessa manhã se assentar à mesa de uma pessoa que tem clareza de quem Ele é, que é o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, nos convida à sua mesa hoje. E essa mesa é excepcional. E uma pergunta que eu queria responder para você hoje, rapidinho: o que a gente pode encontrar nessa mesa? Você já foi num restaurante, você quis muito ir? Hoje em dia a gente tem o costume de, quando vai no restaurante, você entra no Instagram para ver as fotos da comida antes de ir, não é?
Porque aí você já cria uma expectativa do que você vai conseguir receber naquela mesa, o que você vai encontrar naquele restaurante, né? E eu quero falar para vocês, se você vier hoje para sentar na mesa do Rei dos Reis, na mesa do Deus Todo-Poderoso, o que você pode esperar quando você sentar na mesa com Ele? Primeira coisa, gente, que você vai encontrar na mesa de Jesus, você vai receber graça. Será que não é aquilo que todos nós precisamos de alguma maneira? Em Lucas capítulo 7, né, é uma mesa onde Jesus ele se assenta, né, no Novo Testamento. E essa mesa assim, me contenta muito, porque Jesus ele era um cara de mesas. E os fariseus convidam Jesus para um jantar, Jesus vai até essa mesa. E aí quando Jesus ele se assenta àquela mesa, começa todo mundo a conversar, né? Fala no versículo 7:36, convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Jesus, ele não veio trabalhar no externo. Os fariseus era aquele que tinha no externo tudo resolvido, mas internamente eles tinham vários problemas. Mas será que a gente não precisa de alguém que vai conseguir resolver os nossos problemas internos também de alguma maneira? E aí Jesus se assenta à mesa desses fariseus. E aí quando ele se assenta à mesa, começa aquele papo, né? Qual que é o papo de mesa? É o papo onde todo mundo quer impressionar, não é verdade? Você quer impressionar, e aí você quer falar o que você faz. Aí as pessoas começam a falar quem elas conhecem, mas Jesus não está preocupado com isso, porque Jesus ele tem uma clareza de quem Ele é, então ele não precisa ficar impressionando ninguém, porque Ele já sabe quem Ele é. E aí Jesus se assenta essa mesa, no versículo 37 e 38, fala assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. O que a gente não sabe nesse trecho é que tipo de interação essa mulher teve com Jesus. A gente não sabe se essa mulher viu Jesus pregando. A gente não sabe se essa mulher foi curada por Jesus. A gente não sabe se essa mulher conhece alguém que conhecia Jesus. Mas o que nós sabemos é que essa mulher aparece no meio desse jantar. E ela está vindo até esse jantar nesse momento para falar: Jesus, eu reconheço que você é diferente de todos que estão aqui nessa mesa agora. Nesse jantar você não é sobre o exterior, mas você é sobre mudar as coisas e dar às pessoas uma nova chance. Você é sobre dar às pessoas uma nova vida. Você é sobre dar às pessoas um novo caminho. E ela está aos pés de Jesus. Ela está adorando, ela está chorando, ela está derramando um caro perfume, ela limpa os pés de Jesus com as suas lágrimas. E o anfitrião da casa pensa assim: agora deu tudo errado, porque esse homem que está sentado aqui na mesa, ele fala para mim que ele é um profeta, ele se diz um profeta, mas essa mulher que está aí, ele não consegue reconhecer que é pecadora de todas. Como que esse homem que se diz profeta permite essa mulher que é a mais pecadora de todas lavar os seus pés? E aí Jesus levanta e ele começa a quebrantar todo mundo. Ele conta uma história. Ele fala assim: olha, um homem tinha uma dívida de 500, o outro tinha uma dívida de 50. Os dois foram perdoados. Quem que vai ficar mais grato nessa história? Aí todo mundo fala de 500. Aí Jesus fala assim: pois é, isso é essa mulher. Porque quando eu cheguei aqui, nenhum de vocês me saudou, nenhum de vocês me recebeu, nenhum de vocês veio lavar os meus pés. Mas essa mulher derramou aquilo que ela tinha, em gratidão por reconhecer quem eu sou e aquilo que eu sou para ela. E aí Jesus vira para essa mulher e fala: mulher, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Se você sentar na mesa com Jesus, meus irmãos, eu te garanto uma coisa: você vai encontrar graça. Não importa quão longe você já foi, não importa o quanto você errou, mas quando você se assentar na mesa com Jesus, você vai encontrar graça. Se você chegou aqui hoje nessa manhã e você está distante do Senhor, ou você nunca aceitou Jesus na sua vida, não deixe o diabo colocar mentira na sua cabeça, que se você se aproximar de Jesus, um trem de condenação vai te atropelar. Mas entenda que quando você sentar à mesa de Jesus, vai ter festa, vai ter dança,
vai ter música, vai ter alegria. E sabe o que vai ser servido nessa mesa? Maravilhosa graça. A tremenda graça vai ser servida para você. E é isso que Ele tem disponível nessa mesa. Sabe o que é mais que Jesus vai te oferecer na mesa dele? Jesus vai te oferecer a verdade, quando você se assentar à mesa com Ele. Em Marcos 10, depois você pode ler essa história. Um jovem que fazia todas as coisas corretas, um jovem que seguia todos os mandamentos, ele chega para Jesus, e ele fala: Jesus, como que eu posso? Mestre, me ajuda, mestre, eu tenho feito tudo, o que falta para mim? Aí Jesus vira para ele e fala assim: vá, venda tudo que você possui, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Jesus está falando sobre um outro reino, Jesus está falando sobre algo muito maior, Jesus está falando sobre algo que é muito maior do que essa parte momentânea que nós chamamos de vida aqui na terra. Jesus está falando sobre a eternidade para esse rapaz, e a palavra fala que Jesus olhou para ele, e Jesus falou a verdade para ele, e Jesus o amou, fala que Jesus o amou para falar a verdade. Só que é interessante porque essa história talvez ela termina de maneira trágica, não é da maneira como todos nós imaginávamos. Mas a palavra fala que Jesus amou, como é que termina isso aí de maneira trágica? Olha só, Jesus olhou para ele, o amou. Falta uma coisa para você, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Gente, Jesus, quando você sentar na mesa com Ele, Ele vai olhar para você. Ele vai olhar para você. E quando você sentar na mesa com Jesus, Ele vai amar você. E Ele vai falar para você o quanto Ele te ama. E sabe como Ele vai expressar esse amor para você? Ele vai te falar a verdade. E muitas vezes a gente fala: Deus, me faz uma pessoa melhor. E aí você fala: Deus, eu quero ser uma pessoa melhor, quero melhorar no que eu faço. E aí Deus coloca pessoas na sua vida para te apresentar a verdade, para te falar a verdade sobre coisas que você pode melhorar, sobre como você pode se tornar uma pessoa melhor. E ao invés de você receber isso e você ter o crescimento, o amadurecimento que Jesus tem para você quando você senta à mesa, você prefere fechar o seu coração e ficar com ele amargurado. Mas quando você sentar na mesa com Jesus, Jesus ele vai ter verdade para você. Então é você repelir quando pessoas que Deus coloca na sua vida começam a te falar a verdade, querem te levar para um próximo nível. Começa a aceitar, começa a agradecer, valoriza quem te fala a verdade em amor. São esses que estão te amando de verdade. Sabe por quê, gente? Mais vale uma verdade do que um elogio. O elogio é mais gostoso, mas mais vale uma verdade. Então por isso que muitas vezes é difícil sentar à mesa com Jesus, porque muitas vezes Ele vai falar coisas que vai doer. Mas pode ter certeza que quando Ele fizer isso, é porque Ele está querendo tirar você de onde você está hoje, e está querendo colocar você num nível maior, seja na sua espiritualidade, seja em você como um filho, seja em você como um pai, seja em você como uma esposa, seja em você como um líder, seja em você como um voluntário. Jesus, Ele te apresenta a verdade em amor, e é isso que te leva a um nível maior. E Jesus, Ele vai direto ao ponto. Esse é o terceiro ponto que eu quero falar para vocês. Jesus, quando você sentar na mesa com Ele, Ele não vai ficar enrolando. Jesus não vai ficar enrolando, Ele vai direto ao ponto. Em 15 minutos de conversa, Ele vai conseguir chegar no seu coração. E talvez muitas vezes é isso que faz a gente ficar com medo de sentar na mesa com Jesus, porque Jesus não veio para tratar o seu exterior, Jesus veio para tratar o seu interior. Ele não vai ficar enrolando, Ele vai direto ao ponto. Jesus, Ele veio para te libertar. Então o que Ele está falando para você é: vem sentar na mesa comigo hoje. E quando você sentar na mesa com Ele, deixa Ele falar com você. Se você sabe que graça está na mesa, leva Ele até esse lugar onde você sabe que dói. Leva Ele para esse lugar que você quer voltar, que você não quer voltar.
Ou leva ele para esse lugar que hoje é sensível para você. Ou leva ele para esse lugar que talvez você tenha tentado deixar escondido. Porque Jesus, ele tem poder para mudar as coisas. Ele sabe o que você precisa hoje. Sabe a mudança que é necessária na sua vida. Jesus também, ele vai abrir os seus olhos claramente. Quando Jesus, ele te chama para sentar à mesa, como eu falei aqui, Jesus, ele não precisa ficar provando quem ele é para você. Mas Jesus, ele quer abrir os seus olhos espirituais, porque ele quer se revelar a você. Jesus quer que você comece a olhar para ele, e você consiga ver quem ele é. E que você, quando enxergar quem Jesus é, você vai entender que Jesus é tudo aquilo que você precisa. E que tudo aquilo que você necessita, você vai encontrar em Jesus. Jesus, ele não está vindo com um manual de como que a gente vai criar um relacionamento com ele. Jesus não está vindo com um manual de como que você vai ter um relacionamento melhor com seus amigos. Não, Jesus, ele senta na mesa com você porque ele quer se revelar para você. Ele quer que você enxergue quem ele é. Jesus, ele vai abrir as mãos, você vai ver o furo nas mãos dele, para que você possa reconhecer a dor que ele passou, e você possa reconhecer quem ele é, e você possa ver que nem a morte pode segurar ele. Porque hoje eu não sei como você chegou aqui, mas talvez você chegou aqui precisando de paz, e ele fala assim para você: eu sou o príncipe da paz. Talvez você chegou aqui hoje, nessa manhã, com sintomas de rejeição ao longo da sua vida, coisas que te machucaram. Ele fala: pode vir, eu sou o amor. Talvez você chegou aqui nessa manhã triste. Jesus está falando assim: eu sou a fonte da alegria. Ele está falando assim: a minha presença, ela é mais doce que o mel. Talvez você chegou aqui perdido, você não sabe o que fazer da sua vida, nem o que você vai fazer daqui para frente. Jesus fala: pode vir, que eu sou o caminho. Quando você abrir os seus olhos espirituais e você enxergar quem ele é, você não vai precisar procurar em outros lugares aquilo que Jesus já é para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ele tem o que você precisa aqui nessa manhã. Ele tem o que você precisa amanhã. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Ele fala: eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu tenho controle soberano sobre todas as coisas. O seu futuro está nas minhas mãos. Jesus, abre os nossos olhos espirituais essa manhã, Jesus. Se revela a nós, Jesus. Se você chegar à mesa com Jesus, ele vai ser o suficiente. Jesus vai ser o suficiente. Jesus tem para você hoje o milagre que você precisa. Porque quando você sentar na mesa com Jesus, essa mesa é abundante. Essa mesa é em abundância. O milagre que você precisa hoje, Jesus tem para você. Ele já fez antes, e Ele vai fazer de novo. Você já viu Ele fazendo na vida dos outros, e Jesus vai fazer na sua história também. Porque o que Jesus tem para todos nós é vida em abundância. E quando você sentar na mesa de Jesus, não vai ter falta, mas vai ter abundância de todas as coisas. E quando você sentar na mesa com Jesus, Ele vai entender a sua situação. Isaías 53 fala assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não os tínhamos em estima. Quando você sentar na mesa com Jesus, irmãos, Jesus, Ele vai te entender. Jesus, Ele vai te entender. Talvez ninguém entende o que você está passando hoje. Talvez ninguém entende como tem sido difícil para você. Mas quando você sentar na mesa com Jesus, uma coisa eu te garanto: Jesus vai entender. E Ele vai entender, não é porque Ele leu em um livro, não, mas é porque Ele está familiarizado com a dor. Independente da dor que você passou, ou que você tem passado, Jesus entende, e Ele se familiariza com isso. Independente da perca que você teve, Jesus entende, e Ele se familiariza com isso.
independente da tristeza que você sente, Jesus, Ele se familiariza, e Ele sabe, e quando você sentar com Ele, Ele vai sentir a sua dor, e Ele vai falar: eu sei, mas eu sou o suficiente. E a última coisa, eu já queria convidar os pastores para virem aqui para frente, para a gente ter nosso momento de ceia juntos. Quando você sentar na mesa com Jesus, guarda isso aqui, gente, para a gente encerrar essa mensagem de hoje, a nossa série sobre a mesa. Então Jesus, Ele vai te entender, Jesus vai abrir os seus olhos, Jesus vai te oferecer graça. Mas sabe o que vai acontecer em algum ponto? Guarda isso aqui, gente. Em algum momento, Jesus vai levantar da mesa. Jesus vai levantar da mesa. Em Mateus, Jesus nos fala da sua grande comissão. Jesus vai falar assim: o plano sim é ter um relacionamento, mas a vida é sobre se mover. A vida não é sobre ficar sentado. Quando você se conectar com Jesus, você vai ter um tempo com Ele, e vai ser ótimo. Mas em algum momento Jesus vai falar: vamos voltar, que a gente tem um trabalho para fazer. Talvez, Jesus vai te chamar para levantar, e talvez ainda, salve, galera, o que você gostaria não vai ter terminado ainda. Talvez não vai estar perfeito. Talvez vão ter coisas para acontecer, e você fala: Jesus, mas eu ainda tenho coisas para acertar. Mas Jesus fala assim: vamos. E aí talvez você fala assim: Jesus, você tem seus 15 minutos de devocional todo dia, e aí você vai para o seu trabalho, e aí você vai para os seus amigos, você vai sair com seus amigos, aí você vai para a igreja, e aí você vai, eu vou ter meus 15 minutos devocionais, depois eu vou trabalhar, depois eu vou estudar. Mas essa não é a visão da mesa que Jesus tem para nós. A visão da mesa que Jesus tem para nós você vai ter os seus 15 minutos de devocionais, sim, mas Ele fala assim para você: não é vá, e agora vamos trabalhar, vamos ter um tempo com os nossos amigos, vamos juntos estudar, porque Jesus está falando assim: eu te fiz para relacionamento, eu te criei para relacionamento, mas nós temos um propósito, mas eu tenho um plano, nós temos uma missão. Vamos juntos ajudar a transformar a eternidade de alguma outra pessoa, em nome de Jesus. Então Jesus te chama para sentar, mas em algum momento Ele te chama para levantar também, porque quando você sentar na mesa, Jesus vai gerar um coração como o dele para você, e depois que esse coração for gerado, Jesus vai te chamar para levantar, porque essa abundância que existe nessa mesa, Jesus fala que não foi somente para você, mas Ele derrama essa abundância para que você possa derramar essa abundância na vida de outros também. E é sobre isso que tem a ver a mesa de Jesus, e é isso que nós celebramos nessa manhã, porque quando Ele morreu e quando Ele ressuscitou, Ele nos criou um caminho, Ele nos trouxe para um relacionamento, para que a gente possa se relacionar com Ele, para que Ele possa curar as nossas feridas, mas que a partir de agora a gente possa também ser usado para curar o coração de outros. E Deus te chama nessa manhã a se mover. Não fica sentado só na mesa não, irmãos, mas vamos levantar. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Levanta da mesa agora e entenda que existe uma missão, um chamado para a sua vida. E 1 Coríntios 11, que é o texto que nos fala sobre, o texto baseado nessa série sobre a mesa, fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe por quê, irmãos? No final, na eternidade, vai ter uma mesa preparada para nós. Porque essa mesa que a gente se senta hoje, não é nem perto daquilo que Ele tem preparado para mim e para você na eternidade. Porque até que Ele venha, nós somos estrangeiros aqui. Até que Ele venha, nós temos uma missão.
E eu te garanto uma coisa: quando Ele vier, tudo vai fazer sentido. Amém? Eu queria convidar você então, né, juntamente aqui agora, enquanto a banda vai nos ministrar uma canção, você vir aqui para frente e pegar a sua ceia com um dos nossos pastores, para que a gente possa ter esse momento juntos, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Amém?